Good morning! Bem-vinda de volta ao The Glow Up, o seu podcast fitness, wellness, rotina e a comunidade para buscar sua melhor versão. Agora você não estará mais sozinha nesse processo e terá minha companhia sempre. Bate-papo, minha visão, motivação e algumas dicas para facilitar a nossa vida saudável. Estamos juntas nessa. Aqui quem fala é a Amanda Ali e eu vou apresentar tudo esse universo para você. Então coloca o seu fone, comece seu cardio ou o seu dia e vem comigo buscar a nossa melhor versão. Oiê, bem-vindos a mais um episódio do The Glow Up Podcast. No episódio de hoje, gente, a gente veio pra minha cama de novo, pra gente ficar bem confortável, ter um papo bem amiga. Fiz um café, um iced coffee pra gente conversar, delirar, porque o motivo de ter trazido um café junto foi pra mostrar que esse papo vai ser produtivo. O assunto de hoje é um dos assuntos que eu acho que, desde que eu iniciei o podcast, toda vez que eu trago, é assim, um dos mais assistidos. Sempre. É um dos assuntos que vocês, acredito que mais gostam, que mais interessa. E ao mesmo tempo a gente também tem muitos tapas na cara pra dar sobre ele, né? As pessoas confundem muito produtividade. E agora eu já vou começar o episódio realmente falando sobre alinhamento de ideias. Então hoje a gente vai entender o que de fato é produtividade. Eu lembro que eu fazia muitos assuntos sobre produtividade tóxica, quando eu iniciei o podcast, porque era um assunto realmente muito pedido e estava muito em alta. Quem me acompanhava naquela época, ou mesmo quem não acompanhava, mas viveu bastante a era de 2021 e 2022, participou da criação de conteúdo, acompanhou influenciadoras, vocês vão lembrar que nessa era de 2021 e 2022, estava muito em alta a questão da clean girl. Vocês lembram? Clean girl, that girl, basicamente aquela garota. Eu lembro que muitos eram os conteúdos que traziam essa estética de aquela garota, que na verdade era uma estética exatamente assim, um iced coffee ou um matcha na mão, a pessoa fazendo exercícios, bem clean, aquela falsa impressão de uma pessoa que tem a vida sob controle, sabe? Eu não vou detonar isso porque eu adoro essa estética. Até hoje, vocês podem ver. Toda a minha estética é baseada num clean girl, só que um pouco mais da vida real. Vocês podem ver. Eu gosto muito dessa parte estética, ao mesmo tempo que eu também trago o tanto de vida real, de realidades, de reflexões e tudo. Mas eu gosto desse lado estético e eu acho que é muito importante isso, é atrativo, é organizado, as pessoas se atraem por coisas que são organizadas. Então, eu mantenho essa estética até os dias atuais, mas digamos que a gente sofreu um rebranding, tá? Antigamente, num dos primeiros episódios, vocês podem ver, acho que foi o segundo episódio que a gente fez, o primeiro foi de apresentação e o segundo foi esse, a gente falou sobre produtividade tóxica. E o conteúdo principal, eu tinha 22 anos na época, 23, e eu ainda concordo com muitas e muitas coisas que eu falei. Eu acho que eu vou concordar com tudo se eu escutar o podcast hoje em dia de novo. A gente poderia até fazer um vídeo reagindo, mas o principal que eu mais concordo é uma frase que eu falei assim: você não precisa ser do clube das 5 da manhã para ser produtiva. Porque isso é produtividade tóxica. Então, eu acho que essa estética de aquela garota, ela é uma ideia muito legal, porque é meio que uma imagem motivacional, sabe? Sabe quando a gente entra no Pinterest, quer se inspirar em algum look, em alguma coisa, em algum estilo de vida, e a gente faz uma pastinha, e a gente olha para aquela pastinha e ela é uma inspiração, a gente se imagina naquela pastinha, a gente vai fazer um casamento, a gente coloca os pins lá da pasta e a gente se inspira nela. É exatamente isso. É exatamente isso que surge a estética de aquela garota. Então é uma pessoa que acorda, uma pessoa saudável,
acorda cedo, no caso, é uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que cuida da mente, que cuida do corpo, que veste roupas geralmente bem estéticas, claras, clean, sem muitas estampas, o cabelo geralmente bem hidratado, é uma pessoa que a gente olha e parece que ela tem uma aparência de cheirosa, sabe essa estética? Basicamente pensem numa pasta do Pinterest enquanto eu falo isso, tá? Então, isso foi muito distorcido, porque a ideia, ela é muito legal e ela é muito interessante e ela serve de fato para nos motivar quando a gente olha essa estética, ele é muito interessante para nos motivar a sermos melhores, a buscar os nossos objetivos. Se a gente quer ser uma pessoa mais saudável, se a gente quer ser uma pessoa mais ativa fisicamente, se a gente quer ser uma pessoa mais organizada, né? Que a gente olha para essa pasta, essa ideia de clean girl e nos dá uma vontade de ser mais organizada, de ser mais estudiosa, de crescer na vida e tal. De ser cheirosa, de ter autocuidado, todo esse combo. Só que isso foi muito distorcido. Isso aos poucos, em vez de ir para um lado motivacional, ele começou a ir para um lado de pressão social mesmo. Por exemplo, você não estava usando mais aquilo para se inspirar, para se motivar, você já estava usando aquilo como pressão, do tipo, eu preciso me encaixar nisso, porque é isso que está sendo aceito no momento pela sociedade. Então, basicamente, as pessoas começaram a pensar que para ser essa pessoa tinha condições, tinha, tipo, pré-requisitos. Ela precisava acordar antes de todo mundo, aquela ideia do trabalho enquanto eles dormem. Ela precisava ser 100% saudável, então, assim, ela não podia comer fora da dieta, né? Ela não podia ir pra festa, e aí as pessoas começaram a perder eventos sociais pra poder treinar. As pessoas começaram a não ir em eventos familiares ou não compartilhar alimentos porque elas precisavam seguir a dieta, porque elas precisavam treinar, e as pessoas começaram a ficar muito rigorosas com isso. E aí, aos poucos, foi se quebrando essa estética do clean girl como se isso fosse uma cobrança excessiva e as pessoas estarem exaustas dessa cobrança excessiva, né? Logicamente, essa estética ainda vive até hoje e é frequentemente muito aceita e famosa e tal, mas eu digo que saturou esse assunto por causa disso, porque as pessoas começaram a distorcer. Eu acho que hoje em dia a gente vive muito num momento que é tudo 8 ou 80, né? Então, ou tu sai pra festa e vive de porre, e de quinta a domingo tá só na vida noturna, e não acorda cedo, não faz uma atividade física, não busca sua melhor versão, como a gente diz, ou tá desse lado, ou tu é do outro lado. Ou tu tem que acordar antes de todo mundo, você tem que trabalhar antes do sol nascer. Se você demora 10 minutos a mais na cama, se você colocou o relógio no modo soneca, mais ainda que você está canceladíssimo. Se você sai da dieta, então se você vai a eventos, se você dorme mais tarde, se você sai da sua rotina, se você resolve ir no cinema numa quarta-feira e comer uma pipoca, cancelado. Então, ou você vive no 8 ou 80, as pessoas perderam a noção da flexibilidade, elas perderam a noção do que é de fato ser saudável, ser produtivo. Então, no episódio de hoje, justamente a gente vai tratar do que é ser verdadeiramente produtivo. Seja a pessoa mais produtiva que você conhece, do jeito certo, sem loucura e sendo realista, né? Então, como ser produtivo na vida real? Bom, eu inclusive separei alguns tópicos pra gente ir se guiando. Então, se vocês verem eu olhando pra baixo, é porque eu tô me guiando pra gente seguir esse roteiro de forma estratégica, porque esse assunto é realmente muito longo e eu nem gosto de falar. Então, assim, primeiro ponto, produtividade. Isso tem completamente a ver com ser estratégica. E eu descobri isso, gente, da pior forma. Quebrando a cara. Eu já fui a pessoa que achava que tinha que acordar. Tudo isso que eu tô falando pra vocês são tudo aprendizados que eu fui tendo na minha vida e que eu estou trazendo, refletindo e talvez até livrando vocês de tê-los também. Mas assim, produtividade ela tem a ver com estratégia. Não adianta a gente acordar cedo pra se cansar. Ser produtivo não é a pessoa que coloca mais coisas na agenda e dá mais check e a pessoa que
fica mais exausta no final do dia, porque isso você só tá se cansando. Ou aquela pessoa que acha que, nossa, pra eu ser produtivo tem que acordar às 5 horas da manhã. Aí ela acorda às 5 horas da manhã e ela nem tem tanta coisa assim pra fazer, pra encher na agenda dela, só pra dizer que ela acordou às 5 da manhã, entendeu? Aí ela acorda às 5 da manhã, ela acorda pra se cansar. Ela acorda pra ficar olhando pros lados, pra ficar rolando o feed do Instagram, entendeu? Porque ela tem meia dúzia de coisa pra fazer. Ela vai fazer essas coisas. Não valia muito mais a pena ela ter acordado, de repente, 7 horas pra começar o dia dela. Acorda 7 horas da manhã, ganhou 2 horas a mais de sono. E essas 2 horas vão te tornar muito mais produtivas nas tuas atividades essenciais do teu dia. Mas depois a gente vai falar sobre isso, tá? Primeiro ponto. Ser produtiva é ser estratégica. Buscar por uma produtividade, de fato, é ter estratégia no seu dia. É basicamente o trabalhe menos e com mais qualidade. Estude menos e com mais qualidade. Basicamente isso. Todo mundo quer aprender como trabalhar menos horas e ser mais assertivo nessas horas trabalhadas. Ser melhor, ter mais qualidade. A gente tem mais tempo de descanso para tanto descansar, quanto fazer outras atividades, quando fazer eventos sociais, quanto ter uma vida social, né? E ao mesmo tempo ter resultados legais, bater metas, chegar nos nossos objetivos. Esse é o objetivo de todo mundo. Só que as pessoas pensam que para ser produtiva elas têm que encher de tarefas a agenda delas, elas têm que ficar dando check nessas 4.000 tarefas que elas conseguem e todas vão ser executadas de forma meia boca. Ela não vai ser boa, de fato, em nada que ela tá fazendo. Então, assim, se você quer ser realmente bom em alguma coisa, se concentre nas poucas coisas que você tem pra fazer. E elenque um de cada vez. Quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo não é bom em nada e faz tudo meia boca. Tem resultados medianos. Agora, quem se concentra em uma coisa de cada vez, de fato mergulha nas suas tarefas, de fato mergulha naquilo, essa pessoa tá sendo produtiva. Essa pessoa tá sendo, de fato, assertiva nas escolhas dela. Então, assim, produtividade é estratégia, beleza? Todo mundo que é estratégica e sabe elencar de forma esperta para não se cansar e sim ser um executor ativo de tarefas, essa pessoa de fato está sendo produtiva e sabe o que é produtividade. Bom, terminado e entendido esse tópico, vamos falar sobre workaholic. Gente, vocês sabem o que é esse termo? Workaholic. As pessoas começaram a endeusar e romantizar muito quem quase chega num burnout, tá? Tô falando os termos e agora eu vou traduzindo pra vocês. Burnout, exaustão. Quem chega numa exaustão, ansiedade. Sabe aquela pessoa que buga? Que chega sabe quando a gente fala pro nosso pai, nossa, tu vai infartar de tanto estresse no teu trabalho? É tipo isso, entendeu? Burnout. A pessoa chegou num estado de exaustão e ela tem ansiedade e ela tem, enfim, começa a ter problemas com isso, sabe? Com questões de trabalho. Aquela pessoa que é workaholic, ela, tipo, trabalha demais e ela ainda romantiza isso, sabe? Por exemplo, o trabalho enquanto eles dormem. Gente, em que mundo é saudável o trabalho enquanto eles dormem? Em que mundo? Lógico. Deixa eu falar aqui uma coisa, tá? A gente sabe que tem momentos na vida, e vários deles, e a gente aqui, acredito, na nossa faixa etária, a gente está nesse momento que a gente vai, sim, trabalhar mais. Por quê? Porque a gente está na idade que a gente mais tem energia vital para isso. Se nesse exato momento, por exemplo, o ideal da gente dormir é o quê? 7, 8 horas por dia, beleza? Beleza. Mas se eu dormir um dia na semana, 5 horas, porque me atrasei numa tarefa, mas ainda assim tenho que acordar cedo no outro dia pra conseguir vencer as minhas tarefas, tá tudo certo. Porque eu ainda tô na idade que eu posso fazer isso, entendeu? Eu tô na idade de plantar. Vou fazer isso quando? Quando eu tiver 50 anos. Quando eu tiver 50 anos, eu já tenho que estar colhendo, entendeu? E não é colocando pressão isso, entendeu? Porque cada um tem seu tempo, tudo bem, a gente entende isso. Mas assim, a gente está numa idade que é o ideal da gente baixar a cabeça e trabalhar, mesmo que isso nos custe um pouquinho mais, entendeu? Um pouquinho mais de horinhas de menos horinhas de sono, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de vamos lá, baixa a cabeça e vai, sabe? A gente está nessa idade, então assim, entendo isso. Mas isso é diferente de ser workaholic, de romantizar uma exaustão. Por quê? Porque essa pessoa que é workaholic, ela basicamente
acha que ela precisa disso, que ela precisa chegar 1h da manhã e abrir a sua segunda lata de energético e tocar pra dentro. E cafeína é isso e aquilo, e produzir. A pessoa que é demais, sabe? Existe um ponto da normalidade de, tipo, produzir e trabalhar e, enfim, dar o nosso melhor, porque a gente está na idade de trabalhar, de baixar a cabeça e tal. E existe um ponto que vai além, que é esse ponto que já romantiza a exaustão, que acha que precisa disso, que trabalha enquanto eles estão dormindo. Então, assim, produtividade é uma coisa, obsessão, nesse sentido workaholic, é outra. É quando a pessoa já se bota uma pressão extrema de que ela tem que produzir. Principalmente a gente aqui que trabalha com criação de conteúdo, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque a gente basicamente vive nisso aqui, no celular. Meu celular tá até lá, inclusive, eu ia pegar ele pra você. A gente vive nisso aqui. Então, assim, a gente tá no nosso momento de lazer, vendo, rolando feed, que seja, a gente tá no celular. A gente tá falando com uma amiga, a gente tá no celular. A gente tá trabalhando, a gente tá no celular. A gente tá pegando referências de ideias, de conteúdo e tal, a gente tá no celular. Ou seja, a gente sempre está no celular. Então, assim, isso que a gente tem que entender. Muitas vezes, eu faço muita coisa no meu dia. Muita coisa mesmo. Tudo bem organizadinho, a gente fala sobre isso também. Mas, assim, eu faço muita coisa no meu dia. E às vezes eu chego no final do dia e eu penso assim, ó, gente, eu não fiz nada. Só que não é que eu não fiz nada, entendeu? Essa é a sensação que a gente tem, é porque a gente passa o dia no celular, mas é porque o nosso trabalho é no celular. Então tem que se policiar muito. Aí como eu faço uma agenda, e agora eu falo sobre isso também, eu estou pulando etapas. Quando eu faço uma agenda que eu vejo, gente, olha o tanto de coisa que eu fiz, pelo amor de Deus, sabe? Então, aí que a gente vê que de fato a gente é produtivo. Mas aqui, separado produtividade de workaholic, entendeu? Você não precisa trabalhar enquanto eles dormem, você consegue ser produtiva sem essa obsessão extrema, você não precisa ficar tomando café, se entupindo de cafeína 1h da manhã pra ficar até tarde trabalhando, você não precisa disso pra ser produtiva, saiba. Isso aqui é uma escolha que a pessoa pode ter e que tá tudo certo, que existe livre-arbítrio, cada pessoa tem as suas escolhas, mas você não precisa disso, você consegue ser produtiva sem necessitar abdicar de horas de sono e de qualidade de vida. Enfim. Então agora vamos para pilares, tá? 7 pilares que eu separo essenciais hoje em dia, atualizado, para ser a pessoa mais produtiva que você conhece numa vida real, tá? E fazível, isso é importante. Eu não vou trazer aqui passos pra ser produtiva, passos irreais que as pessoas não conseguem aplicar no seu próprio estilo de vida, não. Isso aqui são passos que acredito que pelo menos mais de 80% de vocês conseguem aplicar com facilidade, a não ser pessoas que costumam, né, que tem que adaptar, que costumam ter um horário trocado, né, que fazem plantão noturno ou alguma coisa do tipo, mas ainda assim consegue adaptar. Enfim, primeiro ponto que eu acho essencial: organização e planejamento. Uma pessoa produtiva, ela precisa... para começar, não existe produtividade sem organização, para começar. Por quê? Porque a produtividade, basicamente, ela não é uma corrida de quem acorda primeiro e quem fica mais tempo do dia ativa. Isso não é uma competição. Produtividade é o que a gente faz com as horas do nosso dia. Então, assim, o que tu faz com as horas úteis do teu dia, e é importante a gente falar sobre útil, porque existem horas também não úteis, que é o momento que você precisa desligar e descansar. Então, assim, nada de ficar trabalhando até 10 horas da noite, ficar estudando até 10 horas da noite, porque você tem que ser mais produtiva. Coloca um início e coloca um fim nas suas atividades e busca ao máximo seguir elas. Eu sei que a gente quer dar check até o fim do dia, mas é muito essencial que a gente comece a dar uma desligada ali por 8h30, 9 horas da noite. Eu não digo aquele papo de fazer higiene do sono desde cedo, não sei o que. Tá tudo certo. Tinha uma época que a gente pensava assim, nossa, desligue telas, desligue tudo. E não sei, pra mim, por isso que esse episódio é sobre ser produtivo na vida real. Pra mim isso é muito irreal. Eu mexo no celular. E eu vejo TV. E esse é o momento de lazer no final do dia. Por mais que eu trabalhe no celular, eu gosto de pegar e também mexer no celular sem o compromisso de estar produzindo, que é exatamente o que a gente estava falando, né? Sem essa necessidade, essa pressão de estar produzindo o tempo inteiro. Então eu gosto de pegar o celular também e curtir, falar com as minhas amigas, rolar um pouco de feed, ver um pouco de entretenimento, rir de algum meme. Então isso existe. E isso é completamente diferente dessa pressão, tá? Então, assim, deixa eu... que eu me perdi quando eu tava falando. Organização e planejamento, sabe? Ah, tá, lembrei. A gente vai abrindo janelas e eu quero falar tanta coisa pra vocês, enfim. O que é importante a gente pensar nisso? Primeiro ponto,
é necessário elencar as horas úteis e as horas não úteis do nosso dia. Então, coloque um limite nisso. A gente não precisa fazer aquela tal da higiene do sono, era isso que eu tava falando. A gente precisa fazer higiene do sono, de ficar 10 horas sem celular antes de dormir e depois colocar velas pela casa. Barará, barará. Não, é por isso que a gente tá falando aqui da vida real, tá? Do ser produtivo na vida real. Você precisa o quê? Apenas desligar a sua cabeça do modo produtividade, do modo executor, do modo ser útil. Você pode ser inútil a partir de um momento do dia e tá tudo certo. Isso também é ser produtivo. Fique tranquilo quanto a isso. Então, assim, coloque um limite de horas úteis e não úteis no seu dia. E dentro desse planejamento de horas úteis, você organiza as suas prioridades. Primeiro ponto, tá? Trazendo um passo a passo agora, o primeiro ponto que eu gosto de fazer. Primeiro, e aí as pessoas vão ter cada um no seu tipo, né? Porque isso é completamente adaptável e cada pessoa vê o que funciona melhor. Também não adianta você fazer isso por 2 dias e nunca mais fazer. Então tem que ser uma coisa fazível pra você. Eu, Amanda, tenho um negócio assim. Eu gosto de fazer um planejamento mensal e um planejamento semanal. E isso em tudo. Tanto de tarefas do dia a dia, quanto de, por exemplo, conteúdos, sabe? Na internet, que é meu trabalho. Mas agora não falando sobre o trabalho, e sim falando sobre a produtividade no geral. Eu tenho um calendário no meu mês, basicamente, que são as coisas, compromissos que eu tenho. Ir no dentista, ir não sei o quê, entregar tal coisa, entregar tal roteiro, fazer não sei o quê, entregas que eu tenho no mês, né? Lá no início do mês a gente conversa. Basicamente são as metas que tu tem no teu trabalho, eu também tenho no meu. E tem datas, dias para cumprir, né? Acordos com a empresa, contratos com marcas. Então, essas coisas precisam ser cumpridas assim como qualquer pessoa no trabalho normal também tem suas metas. Tem esse planejamento mensal que eu faço. E depois, que eu colocando todos os compromissos, depois semanalmente, o que eu faço? Aí toda semana, provavelmente todo domingo, toda sexta-feira, um desses 2 dias, eu vou sentar com a minha agenda, que é um planner semanal, e eu vou ver, eu uso muito o Google Agenda também, eu vou ver no Google Agenda o que eu tenho preparado, o que eu preparei no mês para aquela semana. Eu coloco todas as tarefas que eu tenho que foi organizado no mês pra semana. E a partir disso, eu vou organizando a minha semana. Então, assim, eu já organizo tudo que eu vou fazer durante a semana. Tudo. Desde assim, ó, tipo, ir na costureira quinta-feira, reunião terça-feira, gravar podcast terça-feira, gravar receita segunda-feira. Tudo, toda a minha semana, ela é planejada nesse dia. Ou na sexta-feira, ou no domingo. Depois que eu faço esse planejamento semanal, eu diariamente consulto esta agenda, esse planner semanal, e faço basicamente checklist, meu bloco de notas das coisas que eu tenho que fazer. Então, basicamente, eu copio e colo as coisas que tem na minha agenda física pro celular para eu ter acesso mais rápido ali e eu poder ir marcando o que eu consigo fazer ou eu ir alterando. E depois a gente vai falar sobre isso, tá? Vou tomar um pouquinho de café, senão ele tá gelado, né? Então ele vai ficar quente. Basicamente é isso. A gente tem que ter uma organização e um planejamento. Eu funciono assim, eu funciono com 3 elementos. Com a Google Agenda pro mês, com planner físico pra semana e com, basicamente, um checklist, um to-do list diário no bloco de notas do meu celular. E é assim que eu me mantenho muito organizada. E eu sempre tento ser real, é importante falar sobre isso. A gente tem que ser realista com as tarefas que a gente vai fazer pra não colocar mais coisas do que a gente aguenta. Então não adianta, o teu dia ele tem 24 horas, mas tu possivelmente vai dormir pelo menos 7 horas por dia. Eu espero do fundo do coração que você pelo menos se esforce para isso. Ou que consiga, né, enfim, pelas tuas demandas e tarefas. Mas enfim, só que, tirando essas 7 horas, a gente sobra X horas. Dentro dessas X horas, a gente tem que ter momentos úteis e não úteis, lembra? Sempre que eu vou falar úteis, eu tenho vontade de falar úteis e inúteis. Não são inúteis, eles só não são úteis mesmo. E aí, a gente tem esse período. Isso tudo a gente tem que entender que a gente não consegue estar no nosso máximo de produtividade dentro de todas essas horas que a gente marcou como úteis. Isso é muito importante falar. Porque muitas vezes, quando a gente vai planejar o nosso dia, a gente pensa que a gente vai estar no modo ativo, executor máximo o dia inteiro, como se tivesse tomado milhões de cafeína. E é isso que os workaholic
geralmente pensam, né? Desentope a vida pra poder ser produtivo o dia inteiro. E não é isso que funciona, tá? A gente tem que entender que vai ter momentos que a gente vai estar no nosso máximo de produtividade e foco, e tem momentos que a gente vai estar no nosso down. E tem que respeitar isso. Isso é humanamente impossível a gente ser 100% produtivo o dia inteiro. Então tem que entender isso num primeiro momento. Então, coloque coisas reais na sua agenda, no seu planner, no seu to-do list. Coloque coisas que você vai, de fato, conseguir executar com as horas do seu dia. Isso tem que ter noção, porque senão depois você não executa, você fica frustrada. E aí fica só copiando e colando pra semana inteira coisas que é pra fazer. Aí daqui a pouco já pensa porque eu não consigo fazer nada do que eu planejei pra fazer, porque eu não sou produtivo. E aí começa aquela frustração, aquela ideia de que a gente não é produtivo. Na verdade, a gente é assim, a gente tá fazendo um monte de coisa durante o dia. Só que o problema é que tem que ter noção na hora do planejamento também, porque você pode não estar errando como executor, mas errando como planejador. Então tá planejando mal, e aí o seu eu do futuro vai sofrer pensando que é improdutivo, e não é. Então tenha noção disso, tá? Segundo ponto, cumprir de fato. Então assim, colocou na agenda de uma forma real, não irreal, a partir de agora você vai se comprometer e vai cumprir. Não adianta colocar um monte de coisa na agenda, tudo estruturadinho, por horário. Uma coisa que me ajuda muito a ver se aquilo que eu coloquei na minha agenda é de fato fazível nesse horário, eu elenco mais ou menos o horário pra fazer tal coisa. Então, assim, eu sei que eu não vou demorar 1 hora treinando, por exemplo. Vou demorar 1 hora treinando, mais 20 minutos de deslocamento de ida, mais 20 minutos de deslocamento de volta, mais eu não sei o que vai demorar. Então, eu sempre coloco um tempo a mais. E aí eu consigo mais ou menos ter uma noção se eu vou conseguir fazer tudo aquilo no meu dia. Eu mais ou menos coloco tempo pra cada coisa que eu vou fazer. Então, assim, vai treinar, eu já coloco 1 hora e 40. Não que o treino vai durar 1 hora e 40. Mas tem um deslocamento, tem que contar com tudo isso. Então aí eu sei se eu vou conseguir fazer. Não adianta eu colocar treino 1 hora e depois fazer o podcast em tal horário, 1 hora depois, sendo que eu sei que eu não vou conseguir treinar e voltar e já estar aqui fazendo podcast 1 hora depois. Então, tem que ter muita noção com isso, tá? Enfim, cumprir de fato. Então, a gente tem que cumprir com o que a gente coloca ali. Não adianta, quem só planeja ideias é muito bonito, um caderno todo organizado, um to-do list muito bonito, mas se as ideias não saem do papel, se o planejamento não sai pra ação, fica só no mundo das ideias. Então, tipo, a gente só consegue executar algo de fato, ser produtivo, se a gente fizer. Não adianta depois não se esforçar, tá lá, tipo, 1 hora da tarde, rolando o feed. 1 hora da tarde tá tudo bem, vai, pós-almoço, dá uma relaxada. Mas não adianta nada a gente tá lá rolando o feed, depois chega no final do dia, nossa, não fui nada produtivo. Sim, porque não se esforçou pra ser. Então, né, tem que cumprir de fato o que coloca ali. Isso tá nos pilares da produtividade. A gente tem que buscar produtividade e não tentar executar o que tu planeja. Aí vai ser um bom planejador e um péssimo executor. Enfim. Terceiro ponto, eu semanalmente faço uma reunião comigo mesma, que é isso que eu falei. Todo domingo ou toda sexta-feira eu marco, eu realmente coloco na minha agenda de toda sexta-feira, é uma coisa fixa já no meu Google Agenda, no meu planejamento mensal, de que toda sexta-feira eu vou me reunir comigo mesma e fazer o planejamento da próxima semana, tanto de conteúdos quanto de coisas que eu tenho que fazer. Então, tenha uma reunião com você mesma, não adianta, a gente tem que ser o líder de nós mesmos, entendeu? Pensa que tua vida é uma empresa também. Então, se tu tá com o financeiro mal, tu tem que fazer uma reunião contigo mesma, ver tudo que entrou, tudo que saiu e ver o que tá dando errado aí, pra ver o que tá faltando, onde tem que economizar, onde tem que cancelar alguma coisa, o que tem que fazer, se de repente não tem que ganhar mais dinheiro pra conseguir bater essas demandas, então como vamos ganhar mais dinheiro? Tem que ter uma reunião contigo mesmo sobre tudo que acontece na tua vida, tanto financeiro quanto pessoal, de tudo, e inclusive do que vai fazer. Então assim, se tu for um líder de uma empresa, o que tu vai fazer? Tu vai chegar e vai falar com as pessoas que são responsáveis por áreas específicas e tu vai delegar para elas tarefas. Então, é basicamente o que tu vai fazer, só que como a tua empresa, tua CPF de empresa é só tu mesma, então tu é o teu próprio chefe e tu é o teu próprio funcionário. Então ali tu vai ter uma reunião contigo mesma para delegar tuas tarefas da semana. Então precisa de uma reunião contigo mesma para poder ter organização, planejamento. Ninguém consegue ser produtivo, vencer as suas tarefas, crescer na vida se não tiver uma reunião consigo mesma para
organizar a coisa. Então, basicamente, esse ponto eu acho um ponto muito essencial e mudou completamente a minha produtividade, o meu dia a dia, as minhas tarefas, o quanto eu consigo vencer as coisas que eu me proponho a fazer a partir disso, a partir do momento que eu sentei e anotei as coisas e conversei comigo mesma mentalmente. Próximo ponto, alimentação. Não adianta, e agora escuta bem o que eu vou falar, não adianta querer ser a pessoa mais produtiva do mundo se tu vive te entupindo de alimentos tapados de gordura saturada, farinha branca, carboidratos refinados. A pessoa vive enfiando açúcar pra dentro, come extremamente mal, só come carboidratos refinados que deixam ela letárgica, cheio de açúcar, cheio de sódio, cheio de tudo. E a pessoa quer acordar numa segunda-feira querendo vencer na vida e ser produtivo. Isso não vai acontecer, entendeu? A gente precisa ter alimentos que deixem a gente com vitalidade, nutridos. Então aqui, não preciso nem entrar em muitos termos de nutrição, mas como nutricionista é essencial que eu fale isso. Para começar, a tua motivação, ela começa de dentro para fora. Ela não é só mental, não adianta a gente ter um mental todo alinhado, pipipi, papapó, se a gente não começa pelo básico, que é de dentro. A gente pode fazer uma lista de tarefas gigante, a gente pode se comprometer a executar ela, mas se a gente acordar na segunda-feira todos os dias, mesmo dormindo 7, 8 horas, muito cansado, a gente não vai conseguir realizar nada do que tem ali e não vamos ser produtivos. Então, a alimentação é essencial, não adianta ficar comendo pizza todos os dias de noite, não adianta ficar se entupindo de farinha branca, de alimentos refinados, de açúcar, de sei lá, chocolatado o dia inteiro. Não, se tu quer ser produtiva, primeiro tu tem que também levar coisas que vão te deixar mais produtiva, mais vital, mais focada, mais empenhada. Então, precisa comer frutas, saladas, verduras, carnes magras, carboidratos complexos, arroz, feijão, pão, também, né, logicamente, mas assim, alimentos integrais, né, é importante a gente ter uma base de alimentação muito boa, porque não adianta a gente ter todo um planejamento bonitinho e a gente acordar e a gente tá sempre cansada, a gente não conseguir seguir na vida, seguir o nosso planejamento. E agora falando sobre isso também, entra o quinto tópico, que é o treino. É muito importante pra gente treinar, eu gosto de dizer treinar, eu até anotei treinar pelo primeiro horário da manhã, porque eu acho que ajuda muito, tá? Quando a gente dorme, basicamente, a gente tem a secreção de melatonina e tal, e logo pela manhã a gente tem uma secreção mais alta de cortisol. Então é muito importante que nesse momento a gente use pra treinar. Essa liberação hormonal, gente, ela manda tanto na gente, na questão do nosso foco, da nossa produtividade. O corpo humano, ele é feito para se movimentar de manhã. É um momento que a gente tem muita energia, é o momento que a gente tem mais força 2 horas da tarde, tá? Só pra saberem, tipo, o momento da musculação, melhor momento ali de tarde, 2 horas, 5 horas da tarde, ali 5 horas da dia também cansado por causa da rotina, mas esse é o melhor momento de força. Mas o momento de treinar, de assim, correr, caminhar, fazer uma bicicleta, qualquer tipo de treino pela manhã, porque a gente libera endorfina. E aí, gente, tem gente que depois tem um down, né? Mas acontece, porque muita adrenalina e depois relaxa. Mas assim, é muito importante a gente chegar nesse primeiro momento e ter essa liberação hormonal desde manhã. Isso equilibra o nosso dia, nos equilibra hormonalmente, nos equilibra também fisiologicamente e de fato isso nos torna mais produtivos. Vocês pensam que não? A alimentação e treino, de fato, é um combo que juntos eles nos tornam mais produtivos, nos dão mais energia para começar o dia, para continuar o dia e para manter o dia inteiro enérgica e motivada, sem um down. Tudo depende do momento que tu come. Por exemplo, se tu almoçou, lógico que logo em seguida tu vai ter um down, né? A gente tem ali o papel da insulina atuando. A insulina, o hormônio do estado alimentado, ela nos deixa um pouquinho mais letárgica. Então, naturalmente, isso vai acontecer, mesmo que sejam alimentos mais saudáveis do mundo. Agora, imagina se tu coloca alguma coisa com impacto glicêmico mais alto, sabe? Um super doce, uma pizza, uma super gordura.
e tal. A insulina, naturalmente, ela já vai te deixar um pouquinho mais lenta nesse período pra poder digerir, né? O sangue vai todo pro estômago e fica concentrado ali pra fazer a digestão. Então, ela vai deixar mais lento. Agora, se for alguma coisa que tem um impacto glicêmico mais alto ainda, mais ainda que vai precisar da insulina, que é o nosso hormônio de estado alimentado, atuante, pra poder baixar essa glicose. Eles vivem no equilíbrio. Sobe a insulina, baixa a glicose. Sobe a glicose, a insulina tá lá embaixo. Então, basicamente, é isso. E aí, a gente precisa desse combo, entendeu? Treino e alimentação. Por questão hormonal, por questão fisiológica, não adianta culpar a sua falta de produtividade, de planejamento e tal, e não culpar a sua alimentação e seu treino. Se você não tá colocando o combo que o seu corpo precisa para de fato acordar e conseguir executar as tarefas, não adianta culpar outros fatores. E falando nisso também, sono. Vamos para o sexto pilar. O sono é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque ele é um regulador hormonal. Agora, o 5, 6, o 4, 5, 6, né? Alimentação, treino e sono, eu entro mais no papel um pouco de dentro para fora. Antes a gente estava falando só de fora para o executor, né? Basicamente, coisas que eu faço, coisas que eu penso, coisas que, né? Agora a gente tá falando de coisas que a gente não enxerga a olho nu, que é dentro da gente. Por isso que é importante eu falar, que entendo sobre o que acontece aqui dentro. E guiar vocês também quanto a isso. O sono, ele é um regulador hormonal. Então, tudo isso que a gente tá falando, secreção de insulina, secreção de glucagon, secreção de endorfina quando treina, secreção de cortisol, isso tudo só vai funcionar direitinho, como tem que funcionar, como o corpo humano funciona fisiologicamente, se a gente tiver um bom sono. Então, é no sono que ocorrem basicamente a regulação hormonal de tudo que acontece no nosso corpo. Desde, assim, reparação tecidual, né? Quando a gente vai fazer um treino, que a gente quer hipertrofia, a gente quer ficar com um bumbum duro, a gente basicamente tem ali, durante o treino é um fator estressor pro nosso corpo, e aí a gente treina e depois a gente vai pra casa, segue a vida, segue a rotina. É nesse vai pra casa, segue a vida, segue a rotina e dorme que a gente tem a nossa reparação tecidual. É no descanso que o músculo cresce, se você ainda não sabe disso. Não é durante o treino. Durante o treino a gente basicamente machuca e dá ali um início da cascata pra tipo assim, esse músculo aqui ele tem que crescer pra poder aguentar essa porrada que eu tô dando, porque amanhã, depois de amanhã, semana que vem eu vou vir e eu vou dar mais forte. Então basicamente uma resposta à hipertrofia, uma resposta do nosso corpo àquela ação que a gente está fazendo. A gente machuca o músculo para que ele entenda que ele tem que responder de alguma forma, que nesse caso é ficando maior e mais forte, para poder aguentar aquela carga de novo. É meio que o nosso corpo entra em estado de alerta para conseguir levar porrada, né? E aí, por isso que é importante o sono, tá? Para fazer reparação tecidual e também reparação e regulação, na verdade, hormonal. Então, o sono é essencial para nossa produtividade. Não é só assim, eu durmo 7, 8 horas. Deu. Aí a pessoa fica, por que eu tenho que dormir 7 horas? Por isso, porque tem regulação hormonal, porque vai regular basicamente tanto hormonalmente quanto emocionalmente também, a questão do estresse, o cortisol, tudo regulado durante o sono. Então, durma bem, não adianta você querer ser produtivo com 4 horas de sono, com 3 horas de sono. Tem pessoas que conseguem, é claro, mas uma hora a conta chega. Uma hora vem o estresse, uma hora vem a questão hormonal toda bagunçada, alguma coisa acontece, porque a longo prazo isso não funciona. Agora, último ponto, seja flexível, tá bom? Não seja engessado. A pessoa produtiva, ela não é aquela engessadinha. Por exemplo, você colocou todas essas tarefas que você acha que consegue fazer, que você calculou pelas horas do seu tempo, que são úteis, nos horários úteis do seu dia, você também teve noção, tô fazendo um resumo aqui, teve noção que você não vai, durante todas as suas horas úteis, estar extremamente produtivo e motivado, então vão ter momentos de down, mas assim, a partir disso, seja flexível. Sabe aquela pessoa engessada, do tipo, não, eu coloquei na agenda, agora eu tenho que cumprir, eu tenho que dar check, eu tenho que não sei o que. Não seja essa pessoa, pelo amor de Deus. Não seja essa pessoa, porque essa pessoa aí, ela só dá tiro no pé. Acontece que ela já tá cansada, ela não consegue mais executar a tarefa, mas ela falou que ela botou na lista, então ela tem que executar. Aí a pessoa vai lá e faz um negócio mais ou menos. Aí depois tem que refazer. Ou entrega uma coisa mais ou menos só pra cumprir tabela, sabe? Só pra dar check, só pra dizer que fez. E não é isso, não é sobre ego. Não é. Deixa o seu ego fora da jogada, tá? Isso estamos falando sobre produtividade, não sobre ego. Você não tem que
buscar ser produtiva para se agradar e dizer, viu, eu consigo, eu sou muito boa, eu sou não sei o quê. Tá tudo bem, todo mundo sabe que você é boa, você sabe que você é boa, não precisa provar nada pra ninguém. A questão é, faça o negócio bem feito. Se colocou na agenda, faça bem feito. Se não vai dar pra fazer bem feito, bota pro próximo dia. Seja flexível. Se de repente você tem todo um planejamento bonitinho também e uma amiga que tu não vê há muito tempo te chamou pra ir no cinema amanhã às 18 horas. Não vai ir, sabe? Vai, se diverte, isso vai ser bom pra sua cabeça, pros seus hormônios, sua liberação hormonal. Vai ser bom também sair um pouco da rotina. Então, assim, seja flexível, entende? Não seja cri-cri demais. Não seja, agenda, planejamento, produtividade. Não seja assim, não seja essa pessoa. Não é sobre ego, é o que eu falei, não é sobre dar check na sua lista, não é sobre trabalhar enquanto eles dormem, não é fazer mais em menos tempo. É você basicamente usar bem as horas do seu dia e ser flexível àquilo que você consegue. Porque assim, se a sua cabeça está bem, o seu corpo está bem e vai ser um executor mais eficaz ainda para as tarefas que você vai desempenhar. Então, seja flexível, não seja engessada. Esse é um dos pontos principais de que todos os vídeos de produtividade que eu falo aqui, eu nunca tinha falado sobre isso. Então, seja flexível, não seja engessada. Justamente porque esse é o melhor momento, é o maior aprendizado que eu tive nos últimos tempos. Por isso que eu nunca tinha falado, entendeu? Porque eu era meio engessada. Mas a gente aprende com os erros e a gente traz aqui para que vocês não errem. Então, gente, basicamente, falei todos os pilares que eu tinha separado para vocês aqui. Ficou um podcast bem longo, mas eu precisava muito atualizar esse episódio, porque eu acho que produtividade é uma coisa que a gente constantemente tem que conversar e falar sobre, porque é um assunto que tá muito em alta sempre e que as pessoas não trazem pra vida real. As pessoas levam o mundo das ideias ou elas trazem muito superficialmente. Aqui a gente falou, inclusive, sobre fisiologia, sobre liberação hormonal, sobre absolutamente tudo pra vocês entenderem. Eu acho que as pessoas elas só conseguem executar de fato as coisas quando elas entendem por que elas têm que executar aquilo daquela forma. Então não adianta eu chegar e dizer vocês têm que dormir 7 horas por dia. Tem que dizer por que vocês têm que dormir 7 horas por dia. Não adianta eu dizer, não se entope de gordura e disso, daquilo que você não vai ser produtivo. Mas por quê? Por causa do impacto glicêmico que vai ter, por causa do down que vai ter, por causa da questão hormonal. Treine de manhã, por quê? Só pra bonito, só pra postar lá uma foto? Não, pra ter uma regulação hormonal, porque esse é o momento do dia que é melhor de tu conseguir liberar a endorfina, do teu corpo entender que acordou, tu vai estar com cortisol mais alto. Então tudo isso tem uma explicação, não são coisas que a gente inventa, são coisas que têm sentido e têm nexo, e tu vai ver que... nexo, tu vai ver que vai fazer muito mais sentido. E de fato, tu vai conseguir te tornar uma pessoa muito mais produtiva seguindo essas dicas da vida real. Que eu realmente trouxe um aparato de dicas que a gente consegue de fato executar. E também que são reais, que de fato vão te ajudar. Que não é papinho, tá bom? Espero vocês no próximo episódio. Um beijo, me contem aqui se gostaram. Sigam o canal também, vão seguir, ativem notificação para toda vez que tiver um novo episódio semanalmente, vocês receberem ele e estarem sempre atualizadas. E me digam aqui também dicas de episódios que vocês querem muito ver. Beijinhos e até o próximo episódio.